muito feliz por estar aqui com vocês. Tem um instrumental aí, Léo, para colocar de fundo? Tem um Jesus Culture instrumental que é bem bacana, se você achar aí, a gente pode ouvir. Consegue projetar para mim, fazendo um favor? Eu vou aí que eu preciso pegar o passador. No 3. Desculpa. Tem uma notícia triste para dar para vocês. Vocês não são mais a melhor turma de 2020, porque tem uma outra online. Então vocês são a melhor turma de maturidade segundo semestre de 2020 presencial, tá vendo? Então já subiram de categoria. E muito feliz mesmo, irmãos, de estar aqui compartilhando com vocês. A hora que você puder, Léo, projetar para mim, você só me fala. O PowerPoint já está na posição lá para a gente começar. E aí? Vocês estão bem? Felizes? Eu estou muito feliz. Muito? Quem falou que está ansioso? Aí, glória a Deus. Quantos aqui entenderam alguma coisa da semana passada? Amém? Você colocou em prática lá na sua vida? Eu acho que isso aqui é do meu espírito, acho que isso aqui é da minha alma, eu acho que isso aqui é da minha mente. Precisamos mudar. Alguém poderia falar algo que marcou na semana passada? Um de cada vez. Vamos lá. Sem briga, pode falar, dona Ilza. Ah. Oh, glória. E que o meu espírito enalteceu, engrandeceu, de sentir tanto amor de Deus por mim neste ano, meu aniversário. Amém. Foi diferente de todos os outros, desde quando eu nasci. Amém. Glória a Deus. Eu soube discernir, eu entendi a presença dele no meu ser. Antes eu não entendia as coisas, eu não sabia que era corpo, alma e espírito. Alma e espírito para mim era a mesma coisa. E agora eu sei que não é. Amém. Mais alguém? Pode falar. Tira a máscara. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Amém. Então, o próprio Deus, até para adorar Ele, é Ele que faz a adoração no nosso espírito. Amém, glória a Deus. As amigas aí, tudo certo? Fizeram as pazes as duas, tá tudo certo? Ela não veio? Então você trocou ela pela outra aí que está do lado. Amém. Bom, eu não queria pedir para vocês colocarem mais cadeiras, nem pegar mais cadeira ali do lado. Se não tiver lugar onde você for sentar, que você sente aqui na frente, tudo bem? Beleza? Combinado? Vamos seguir. A palavra de Deus diz que a gente deve dar honra a quem tem honra, né? E o Espírito falou no meu coração dessa semana e eu quero compartilhar algo com vocês. Eu queria que nós dessemos uma salva de palmas para o Antônio Elias, pastor Adriano, Leonardo, toda a equipe de mídia da nossa igreja, que tem trabalhado para que as coisas acontecessem aqui. Privilégio estar com vocês, muito obrigado por vocês estarem servindo a gente e se dispondo por estar aqui. Eu espero que vocês estão sentados aí um dia também estejam envolvidos na obra de Deus.
segundo o que foi ministrado nesse domingo para a vida de vocês, tudo bem? Então, vocês também vão estar passando lá no curso online com o pessoal que está assistindo as aulas, e isso é um privilégio, isso é um prazer. Bom, hoje a gente tem bastante coisa para falar, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Novamente eu quero pedir para você, se você puder desligar o seu celular ou colocar ele para vibrar e desligar os dados móveis, se for necessário, deixar a sua Bíblia aberta aí que a gente vai conversar bastante com a Bíblia também, vamos falar bastante sobre a Bíblia. Bom, do que a gente tinha falado na semana passada, então nós falamos que nós somos formados por... De novo. Corpo, alma e espírito. Beleza. Então nós falamos das funções dos dois e hoje nós vamos dar continuidade então falando das funções da alma. Eu voltei mais um pouquinho para a gente continuar aqui falando sobre isso, para a gente recapitular. Então a alma é composta por 3 partes. Quais são essas partes? Beleza, fechou. E aí a gente continua, Provérbios 2, 10, 19, 2 e 24, 14, mostram que a alma, ela necessita de conhecimento. O conhecimento, então, é uma função da mente. A mente é uma função, então, da minha alma. Então, nós, como seres humanos, formados por então, precisamos, a nossa mente, ela necessita de conhecimento. A palavra de Deus lá em Salmo 139, 14 diz: as suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Saber então é uma função da mente e portanto também Lamentações de Jeremias 3:20 diz que a alma pode se lembrar e a lembrança é uma função da mente. Podemos assim afirmar que a mente é uma função da nossa alma. Tudo bem? Então, o nosso lembrar, aquilo que a gente uma vez conversou, aquilo que a gente uma vez falou, um lugar que a gente já esteve, você assistiu um filme há muito tempo atrás, depois começa a passar aquele filme, você fala, opa, por causa daquela cena, eu lembro do que, eu consigo me lembrar que eu já assisti esse filme. A mente é a função mais importante da alma. Se a nossa mente for obscurecida, nunca poderemos chegar ao pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Quem é a verdade? Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a... Tudo bem? Jesus é a verdade. A nossa mente deve ser renovada para entender a vontade de Deus, que é revelada no nosso espírito. Para vocês um pouquinho, depois do recreio lá, na semana passada, sobre a questão da nossa mente ser renovada. Uma das formas de nós renovarmos a nossa mente, alguém lembra? Lembra que a palavra de Deus que diz lá, transformai-vos pela renovação da vossa... Então é a nossa mente que tem que ser renovada. Vocês lembram disso? Queridos, vocês estão aqui? Amém, glória a Deus. Dia 11 de agosto, prédio Igreja Videira do Java Rural, aproximadamente 8 e 7 da noite, por aí. Vocês estão aqui comigo? Então tá bom. Então fala pro seu irmão, acorda. Ele vai jogar água em você. Tá bom? Então desperta, vai estar passando aí, você assina o... Deixa aqui, depois eu preencho, tá? Só dá assina aí na frente do seu nome. A vontade é um instrumento para nossas decisões e as nossas indisposições. Se queremos ou não queremos algo. Sem ela, o homem seria reduzido a um ser autômato, máquina, e é na nossa alma que está o nosso poder de escolha. O que eu quero ir, o que eu quero fazer, aonde eu quero estar, o que eu não quero estar, o que eu quero assistir e aquilo que eu não quero assistir. Se eu quero ir para a célula ou não, se eu quero ir para o culto ou não. Lembra disso? Sim? Então agora quando o seu líder perguntar para você por que você não foi para a célula, você vai falar o quê? Tudo bem. Beleza? Estamos combinados com isso? Então tá bom. Nada de mentira mais. Fala para o seu irmão, chega de mentira. Agora você vai falar a verdade. Tá?
Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, abrir um parênteses muito rápido aqui. Uma das coisas que a gente mais, das coisas que a gente mais faz na nossa vida é dar respostas para as coisas que, na verdade, elas não são. Vou dar um exemplo. Eu saí daqui na aula passada e fiquei pensando, eu não usei esse exemplo com vocês, mas eu vou usar agora. Uma pessoa fala assim para você, ó, eu espero você lá na minha casa, 3 horas da tarde, na terça-feira. Aí você fala o que para a pessoa? Você fala o quê? Deu terça-feira, 3 horas da tarde, você está lá? E por que você falou que você ia? Você já sabia que você não ia? Sim ou não? Já sabia. Mas por que você fala que você vai? É porque é na nossa alma que nós temos o poder de escolha. Tem que ficar aqui? Ai, Jesus, eu não consigo, minha perna não para. Tem que ficar aqui, assim? Assim tá bom, beleza. Vou fechar o ângulo aqui, aí eu consigo, a caixa vai ser meu ângulo. Se eu passar da caixa, vocês gritam, tá bom? Tá bom. Beleza. Então, agora, a partir de agora, queridos, eu quero ensinar algo para vocês. Se vocês não vão, fala que você não vai. Tudo bem? Fala, olha, eu não vou. Eu não vou conseguir estar. Fala, seu irmão. Tá bom? Dispõe agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes a quem? Para buscardes o Senhor? Então eu preciso dispor o meu coração e a minha alma para buscar o Senhor. Buscar é uma função da vontade, a vontade está na alma. Em Jó 6:7 e 7:17, lemos que a alma recusava e escolhia. Esses são atributos da vontade, logo a vontade é uma função da alma. Então a minha alma escolhe se eu vou estar ou se eu não vou estar. Ouça, a nossa alma, ela escolhe se nós vamos querer estar ou se nós não vamos querer estar. A emoção, e qual a outra função da nossa alma? A função da emoção. A emoção é uma parte importante para a experiência humana. Elas se manifestam de muitas formas: amor, ódio, alegria, tristeza, pesar, saudade, desejo e etc. As emoções dão cor à nossa vida. Todavia, jamais podemos nos deixar de ser guiados por ela, porque a emoção é uma parte da nossa alma. Quantos aqui já tomaram uma decisão baseada na sua emoção? Levanta a mão bem alto assim. Fala assim, foi minha alma, miserável. Na emoção. Então, quando a gente está alegre demais, qualquer coisa que a pessoa falar pra gente, a gente fala sim. Eu faço, eu vou, eu arrumo, eu isso, eu aquilo. Se você dá um celular de última geração, então, para um jovem, meu Deus do céu. As 3 primeiras horas ele vai arrumar sua casa como ele nunca arrumou. Por quê? Emoção. Emoção. E o que essa emoção gera para nós? Ela gera isso aqui, ó. Muitas vezes ela gera amor, ela gera ódio, ela gera alegria. Quantos aqui, não precisa olhar para o seu coleguinha do lado, já tem vontade de matar alguém? Já teve vontade de dar rasteira no seu líder? Não levanta a mão. Derrubar a Coca-Cola nele? Nossa, nem vi, desculpa. Por quê? Porque nós estamos baseados, Marvin e Yuri, na nossa emoção. Então, queridos, às vezes quando começa a tocar um louvor, e eu sou apaixonado por louvor. Eu acho demais, mas às vezes a gente está tão emocionado com aquilo, que a gente está achando que aquilo ali é a presença de Deus. E nós vamos ver mais para frente que não é. Ouça, não é. Então nós precisamos discernir.
Então, às vezes, a gente toma decisões na nossa vida, queridos, e vocês são jovens, assim como eu também, nós tomamos decisões na nossa vida baseadas na nossa emoção. E a emoção, ela é a função da nossa alma. E o que nós temos que fazer com a nossa alma? Diminuir. Para que o nosso espírito cresça. Então, os jovens aí, a nossa igreja é em corte, sim ou não? Mas aí passou a Marcelinha, da célula Jovens Mais. Nosso coração. Mas você avaliou a Marcelinha? Você avaliou o Renatinho? Ah, mas quando ele louva, o céu desce. É? Cuidado. Porque nós estamos baseados na nossa emoção. Tudo bem? Então as emoções elas dão cor à nossa vida, todavia jamais podemos nos deixar guiados por elas, porque a emoção é uma parte da nossa alma, queridos. Então às vezes a gente fica olhando situações onde as pessoas estão super eufóricas, super felizes e achando que está todo mundo feliz. Você é daquele que fica tirando foto comendo hambúrguer, chupando sorvete, subindo a escada, passando na rua. Emoção. E aí você senta com a pessoa para conversar, não tem nada de alegria. É só emoção. Tudo bem? Vamos seguir. Podemos ver em 2 Samuel 5:8, Ezequiel 36:5 e Salmo 117:18 expressões tais como menosprezo, aborrecimento e desprezo. Essas são emoções que procedem da nossa alma. Você já desprezou alguém? Mas você já, quer ver? Eu vou perguntar, você vai falar que sim, quer ver? Você já foi desprezado, não já? Oh, cuti-cuti. Oh, coitadinho dele, olha que dó. Eu te pergunto, você já foi aborrecido? Agora eu te pergunto, você já aborreceu alguém? Se o seu cônjuge, o seu pai viesse aqui, seus pais viessem aqui, e eu perguntasse para eles já aborreceram vocês? O que você acha que eles iam falar? Porque é a emoção. O desprezo também. Sabe quando a gente despreza alguém, queridos? Muito fácil. Quando aquele que está falando com a gente não dá a menor atenção. Irmãos, ouça. 5 minutos de conversa com uma pessoa, eu consigo perceber que ela não está me dando a menor atenção. E a gente faz isso. Sabe quando a gente faz isso? Quando os nossos pais falam e a gente está com fone de ouvido. Sabe quando a gente não dá atenção, queridos? Presta atenção aqui em mim. Sabe quando que a gente despreza alguém? É quando o seu líder marca com você para conversar e você não consegue nem desligar a televisão para ouvir o que ele tem para falar. Desprezo. Sabe quando a gente despreza alguém? É quando uma pessoa que está preocupada com a minha e com a sua vida, ela manda uma mensagem, a gente vê a mensagem e a gente não responde. Desprezo. Porque agora existe também, Ellen, aquela facilidade, né, Andréia? Agora a gente pode tirar o azulzinho, Rian, do WhatsApp. Posso te falar? É menino ainda. É criança quem faz isso. Quer mamadeira? Quer TT? TT. Tem que tomar TT, porque é criança. Está sendo guiado ainda pela emoção. Só que a partir do momento, então, que a minha emoção, ela me domina, toda
todas as minhas decisões são baseadas nela. E nós já vimos, querido, que a emoção é da alma. E para onde a alma vai me levar? Para bem longe de Deus. Você já fez beicinho quando te chama a atenção? Agora não tem mais beicinho, né, dona Ilza? Agora sabe o que a gente faz? Vou bloquear agora. Agora eu acho que tá certo. Agora eu vou bloquear. Vou bloquear. Quer ver? Bloqueei. Para. Aí seu líder chama você, seu discipulador chama você para conversar. Sabe o que você faz? Você arruma com um monte de desculpa. Sabe por quê, na verdade? Porque você está sendo guiado pela sua emoção. Ouça, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. Para de ficar dando desculpinha. Resolve. Fala para o seu irmão, resolve. Fala para o outro, resolve. Deixa de ser guiado pela sua emoção. Poderíamos citar ainda a alegria em Isaías 61:10, Salmos 86:4, não vou ler por causa do nosso tempo. Como uma emoção da alma e ainda angústia, como está em 1 Samuel 3:6 e 20:24, Ezequiel 24:25 e Jeremias 44:14. Então a alegria também é uma emoção. Eu acabei de perguntar para vocês aqui, quantos já tomaram decisões porque estava alegre? Não, agora eu vou começar a torcer para o Corinthians porque ganhou o título. Está na emoção. Nem ganhou, graças a Deus, aleluia. Que eu não ia aguentar esse. Eu pensei que ia perder, mas ganhou. Perdeu, na verdade. E como então eu transformo a minha alma? Não devemos pensar que a nossa alma é ruim, queridos. O erro é caminharmos confiado na sua capacidade de pensar, entender e sentir. Se andamos pela alma, já não andamos por fé. Estaremos no nível da nossa carne. A partir do momento que a gente começa, queridos, a confiar na nossa alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa vontade, no nosso querer, no meu querer, a minha vontade, estou andando na carne. Irmão, seja sincero, responde para mim. É gostoso vir para o culto todo domingo? Vocês são tudo anjo, querubim, real, da guarda. Eu já cansei de ver pessoas que estavam cheias da vida de Deus, querido. Aí começa a faltar um domingo, começa a negociar, não é assim? A gente faz assim, não faz? Mas a gente faz numa outra igreja, porque aqui nós é tudo anjo. A gente fala assim, esse domingo eu não vou não, porque, na verdade, está chovendo, não vou. Aí no outro domingo. Aí no outro domingo. Acabou. Sabe o que acontece? Acabou. Quando você vai ver, a sua vontade, querido, já te cobriu. Irmão, você acha que é fácil? Chega um dia e pergunta para o seu líder, é fácil você me liderar? Não, melhor. Deixa eu perguntar para vocês, olha para mim. Você lideraria você mesmo? Lideraria? Então por que você reclama de alguém que está querendo te ajudar? Porque nós estamos ainda na nossa emoção. Nós estamos sendo guiados ainda pela nossa alma. Os que andam segundo a alma são chamados carnais. Carnal, presta atenção aqui, não é exatamente aquele que anda na prática do pecado. Quem anda na prática do pecado possivelmente nem tenha nascido de novo, pois aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Repete assim comigo. Pois aquele, mais alto, pois aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Abra sua Bíblia lá, 1 João 3,9. Alguém com a voz de trovão aí, lê bem alto para nós.
1 João, Novo Testamento, 1 João 3,9. E se você tiver na sua Bíblia, no seu smartphone, uma forma de riscar isso aí, eu quero que você risque esse texto, 1 João 3,9. Aquele que é, qualquer que é nascido de Deus, não comete pecados, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Alguém numa versão diferente, para falar bem alto. Quem mais? Que não pode continuar pecando, e ela não pode continuar pecando porque Deus é seu pai. Quem mais? 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém. Presta atenção, a minha está um pouquinho diferente da de vocês, é assim, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Fala para o seu irmão, você nasceu de Deus. Você não deve viver na prática do pecado. Presta atenção aqui em mim. Só um minutinho, querido, para de anotar. Eu estava meditando nesse texto ontem, à tarde, de manhã, minto, quando eu estava preparando a aula para vocês. João está querendo dizer o seguinte: a partir do momento, Andréia, que eu conheci, Ellen, a Deus, a partir do momento que eu entreguei minha vida para o Senhor, o pecado na minha vida, ele é só um escorregão. Ele é só um desvio de rota. A partir do momento, Marvin, que eu entreguei minha vida para o Senhor, eu não vivo mais na prática do pecado. Porque, na verdade, se eu vivo na prática do pecado, eu nem conheci Deus. Queridos, é isso que João está falando aqui para mim e para você. Então, a partir do momento que eu conheci o Senhor, a partir do momento que eu entreguei minha vida para Ele, o pecado é um desvio. Eu estava indo para BH, de repente eu errei e fui parar no Rio de Janeiro, mas eu vou voltar para cá. E aí, sabe qual que é a nossa crise como igreja? Sabe qual que é a nossa crise como célula? É que a gente não entendeu ainda que agora o pecado é só uma falha. E a gente continua atraído pelo pecado, pelas mesmas mentiras, pelas mesmas desculpas, pelas mesmas vontades, pelas mesmas atitudes. A gente continua pecando. Por quê? Porque numa medida a gente não entendeu ainda que a minha vida não pertence mais a mim. Minha vida agora é de Deus. E aí tudo aquilo que eu falei para vocês há tempos atrás, da sua vontade, dos suas emoções, dos seus pensamentos, querido, vale para isso. Porque senão a gente vai viver passando de igreja em igreja, de célula em célula, de religião em religião, e não vai olhar para isso aqui, ó, e entender que o pecado não vive mais na minha vida. Quantos entendem? Fala para o seu irmão, você é nascido de Deus, filho. O pecado já era. Entende? O carnal é aquele que tenta fazer a vontade de Deus, excitando a sua alma. Os cristãos que vivem segundo o padrão da alma tendem a ter aquela função da alma que lhe é mais peculiar. Qual que é a sua vontade, a sua emoção, sei lá. Por quê, queridos? A gente conhece irmãos e irmãs aí que estão há anos
anos na igreja, com a mesma mentalidade. Por quê? Porque, na verdade, ele ainda tem a tendência de fazer aquilo que é a vontade dele. Não me colocaram hoje no grupo da célula para organizar a comunhão, então eu não vou para a célula. Passaram por mim, nem falaram boa noite, porque eu sou, na verdade, o candelabro estrelado, eu sou quase Jesus, e ninguém... cala a boca. Não é mais a sua vontade, filho. Agora você nasceu de Deus. Então agora você tem que fazer a vontade de Deus. Nós precisamos compreender isso urgente, irmãos. Então os cristãos que vivem segundo o padrão da alma tendem a seguir aquilo que é mais peculiar para eles. Assim temos carnais ou crentes almáticos que andam pela mente, outros pela emoção e outros pela empolgação da vontade. Uhul! Uhul! Hoje eu vou para a célula! Célula! Eu vou mudar! Eu vou transformar! Eu vou mudar! E no outro dia, nada. E no outro dia, nada de novo. E depois, nada. Sabe por quê? É só vontade. É só emoção. É só empolgação. Aí chega alguém e fala assim para você, filho, eu vou fazer uma visita que eu quero conversar com você. Aí a gente fala de tudo. De tudo. Menos do que a gente precisava falar. Já percebeu? Irmãos, eu já fiz vários discipulados. Vários. E eu sei, o Espírito me diz se aquilo ali vai dar efeito ou não. Porque se você realmente compreender, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui, presta atenção. Nós somos uma igreja em células, ok? Nós vivemos igreja em célula e discipulado. Se você não estiver afim de mudar o seu pensamento, o seu coração, as suas vontades, eu quero ousar e falar para você, você está no lugar errado. E você vai perder seu tempo. Amém? Então, se você não consegue sentar com alguém que Deus colocou para você para abrir o seu coração, você vai abrir para quem? Para o Facebook? Ou para o WhatsApp? Que tem agora 2 terapeutas, né? Tem mais um terceiro agora, que é o Instagram. Então, queridos, nós precisamos compreender. Nossa, Luiz, por que você está falando assim com a gente? Porque eu quero que vocês entendam, para que vocês não percam tempo. Quando alguém for sentar com você, querido, para conversar, seu líder, seu discipulador, sei lá quem, alguém da sua célula que está te acompanhando, o seu anjo da guarda, jovem, abra o seu coração. Sabe o que é, dona Ilza? É que eu não consigo vencer isso aqui. Sabe o que é? Que eu não consigo mudar isso aqui, sabe assim, me atrai, eu fico maluco. Mas sabe o que a gente está fazendo ultimamente, queridos? Tá tudo bem. E não está tudo bem, tem um monte de prédio caindo, puf, desabando. Então a gente precisa entender que agora a gente não vai mais andar mais por empolgação da vontade. Nós precisamos andar agora, filhos, pelo Espírito, por aquele que nos chamou. Amém? O nosso Espírito então já foi regenerado, a obra de Deus em nosso Espírito já foi completa. O nosso Espírito é como uma lâmpada que se acendeu dentro de nós. O novo nascimento aconteceu assim, num instante. Bate palma na orelha do seu amigo e fala assim, acorda, querido. Presta atenção aqui em mim. A partir do momento que você conhece o Senhor Jesus, a partir do momento que você... A partir do momento que você entrega a vida para Ele, é isso aqui, Sim ou não? Mas agora, Ana, a nossa vida em Cristo, Sansão, ela é uma eternidade. A nossa mudança, ela vai durar muito tempo. Então, o que eu quero dizer aqui nessa frase, queridos?
que a obra do Espírito já foi completa. E o novo nascimento é num instante. Alguém vai lá, te batiza, glória a Deus, o pessoal grita, pula, vai morrer, aí você viveu, glória a Deus, saiu da água, trocou de roupa, e agora? Agora, queridos, é o caminhar. A nossa alma agora, ela precisa ser transformada. Alguém vai falar para você, você precisa respeitar os seus pais, você precisa honrar seus pais, você precisa honrar seu marido, você precisa honrar sua esposa, você precisa participar da célula, você precisa mudar, parar de ficar ouvindo música do mundo, começar a se envolver com Deus, você precisa começar a ler a Bíblia, você precisa começar a fazer devocional, para sua mente ser transformada. Mas a gente quer. A gente não quer, querido. Porque é sempre a nossa alma vai gritar. E essa transformação, ela vai demorar um processo. A nossa alma agora deve ser transformada. E esse é um processo que dura a vida inteira. Fala pro seu irmão, tenha calma, querido. Para, você está brincando comigo. Fala, tenha calma. A sua transformação vai durar uma vida inteira. Posso te falar uma coisa, você ficar feliz? Já começou, porque você está aqui. É isso. Mas aí, Lu, o que as pessoas fazem? As pessoas, por causa disso, no meio do caminho, Stephanie, elas param. Porque ela acha que a partir do momento que foi num instante que ela encontrou o Senhor, que acendeu essa chama dentro dela, que teve um novo nascimento, ela acha que era um instante. E não é. É a vida inteira. E como a nossa alma é transformada pela renovação da nossa mente, Romanos 12:2, nós já falamos sobre isso. A mente é a função mais importante da alma. Se mudarmos a mente, estaremos mudando toda a nossa vida. Repete comigo, se mudarmos a mente, se eu mudar a minha mente, estarei mudando a minha vida. Diz aleluia. Não tem como. Não tem como. Se a nossa mente não for mudada, queridos, nós não vamos suportar o Evangelho. Porque tudo vai ser peso. Nós mudamos a nossa mente renovando com a palavra de Deus. Não é com as músicas do mundo. Não é na frente do Netflix. Não é na frente do American Prime. Ou seja lá, qualquer outro aplicativo de cinema. É mudando através da palavra de Deus. Deixa eu te perguntar. Não precisa me responder. Quanto tempo você gasta assistindo série? E quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus? Quanto tempo dura a sua célula? Quanto? Quanto tempo dura um culto? São 2 vezes na semana, certo? Então eu tenho 2 horas de culto, 2 horas de célula. 4 horas, certo? Alguém com calculadora aí faz a conta para mim. 4 horas, guarda esse número. Você vai pegar 7 dias da semana, 24, multiplica 24 por 7 aí, rapidinho. Quanto que dá? 168 horas, tudo bem? Eu tenho na minha semana, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Eu tenho 168 horas da minha semana. Eu vou pegar 168 horas e eu vou tirar 4 horas, 2 horas do culto e 2 horas da célula, certo? Então eu vou ficar com quanto, queridos? 164. Eu te pergunto, você acha que a culpa de você não mudar, de você não ser transformado, é da célula e do culto? De quem que é a culpa? Fala, minha. Entende o que eu estou falando para vocês? A alma é mudada quando os nossos pensamentos e crenças são mudados para se harmonizarem com a palavra de Deus.
Segundo, pelo contemplar o Senhor, 2 Coríntios 3,18, a nossa alma também é mudada quando contemplamos o Senhor. O meu espírito foi criado para conter a Deus, mas a minha alma foi criada para refletir a Deus. Luiz, o que é contemplar? É você ficar olhando as obras de Deus. É você ficar olhando aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é. Olhar para a palavra dele e falar, Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra aquilo que o Senhor tem. Queridos, eu não sei se eu dava esse exemplo lá no curso de ceifeiros, eu quero falar para você. Você pega uma mexerica. O cheiro de uma mexerica é o mesmo cheiro de um maracujá? Você pega o maracujá, ele tem o mesmo cheiro de uma banana? Aí eu te pergunto, você acha, querido, que o mundo foi criado através de uma explosão? Contemplar a Deus. Você já parou para pensar por que essa máquina perfeita, que somos nós, tem as funções dela todinhas detalhadas? Cada uma das partes do nosso corpo, queridos, funciona perfeitamente. Você já parou para pensar isso ou só eu que viajo nas ideias? Você já parou? Você acorda de manhã e fala assim, meu Deus, como que eu acordei? Como que eu levantei? Alguém vê o ar? Alguém aqui já viu o ar? Não, eu vi, Luiz, ele passou ali na rua 3. Mas ele existe. E ele nos traz oxigênio. E essa máquina perfeita, chamada ser humano, foi criada por Deus. Com relação ao nosso espírito, devemos exercitá-lo constantemente para contactarmos a Deus. Mas a nossa alma deve ser transformada pela renovação da nossa mente com a palavra de Deus e pelo contemplar o Senhor. Amém? Sobe para mim, Léo, o 4. Alguém ficou com alguma dúvida sobre esse ponto que a gente acabou de falar? Vocês estão felizes ainda? Glória a Deus. Quantos corintianos nós temos aqui hoje? Pensei que ia diminuir depois da... Mas aumentou, eles não desistem. Glória a Deus. Bom, nós vamos dar continuidade. Hoje a gente tem bastante coisa para falar. Nós vamos falar agora sobre as funções do corpo. Amém? Irmãos, quando der 9 horas, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Lá atrás eu trouxe uma garrafa hoje de café e vai ser vendido o café a R$1, tá? O copinho. Rian, beleza? Aí se você puder ajudar a gente nesse valor que vai chegar, a gente vai trazer para a igreja, para usar nas coisas que precisam fazer. Se você puder, vai ser bênção. Separa meu copo lá já, senão não aguento. Tudo bem? Fala para o seu irmão, você está bem? Você está bem? Pergunta para ele. Vamos lá? O corpo, nós falamos sobre isso já, é a parte material, são os sentidos físicos, a função básica de contato com o mundo material através dos 5 sentidos. Funções do espírito, nós temos isso que é comunhão, consciência e intuição. Funções da alma, mente, vontade e emoção. E nós vamos agora sobre as funções do corpo. O nosso corpo é apenas o lugar onde moramos nesse mundo. Bem rápido de Bíblia aí, abre em 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, 5, 1 ao 4. 2 Coríntios 5, do 1 ao 4. Alguém achou? Quem achou pode ler bem alto, tira a máscara. Pode. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre tabernáculo, se Deus quiser, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Pois neste tabernáculo... 2 Coríntios 5, do 1 ao 4. Vamos lá, pode ler, é isso mesmo, 2 Coríntios 5, do 1 ao 4. É?
É que falou Corinthians, você pensou Corinthians, já ficou mal. É isso? Não, vamos lá. Então vai. Continuar pelo 2. Tá. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos na nossa habitação que é do céu. Se é que estando vestidos, não formos achados nus. Porque na verdade, nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos. Aleluia. Para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Amém. Então o que Paulo está falando aqui? Que esse tabernáculo somos nós. Amém? Então nós somos casa de Deus. Tudo bem? Tudo bem? Mesmo? Quem tem dúvida quanto a isso? Nós somos casa de Deus. Tudo bem? Mesmo? Então tá bom. Então Paulo está falando que isso é apenas o lugar aonde o Espírito mora, dentro de nós. Beleza? A função básica do corpo é ter contato com o mundo físico. No futuro receberemos outro corpo glorificado. Fala para o seu irmão, graças a Deus. Isso aí vai ser glorificado. Fala para ele. Eu dou graças a Deus que o meu vai ser glorificado. Bom, no céu não teremos uma nova alma, mas teremos um novo. Teremos um novo. Cutuca seu irmão e fala, graças a Deus. O nosso espírito então foi regenerado. A nossa alma está sendo transformada e o nosso corpo será glorificado. Esses são os 3 tempos da nossa salvação. Então as funções do corpo. A função da sensação é a porta do nosso ser. Ela se constitui nos 5 sentidos do corpo. Tudo que entra em nossa alma entra através dos 5 sentidos. Olha que bonitinho que eu achei. Achei legal. Vocês gostaram? Quem acha... Nós crentes somos esse aqui, né? O último. Nós sabemos tudo pelo paladar. A célula foi boa. Como foi a célula, querido? A comunhão estava demais. Nós comemos muito. Bom, vamos lá no 3. 1, 2, 3. Olfato, tato. Ai, Jesus. Vamos lá, no 3 de novo. 1, 2, 3. Beleza. Então são os 5 sentidos. E eu quero que vocês agora continuem viajando comigo. Vamos lá. A partir do momento que eu passar esse slide, vocês vão começar a perceber quantas coisas na nossa vida que nós passamos, elas são percebidas por um desses 5 sentidos ou por um desses 5 sentidos do nosso corpo. Tudo bem? Vamos seguir. Primeira, a função do corpo, a função da locomoção. O nosso corpo é a parte mais inferior, pois é ele quem tem contato com o mundo físico. Para o corpo é impossível perceber as coisas espirituais. Então, muitas vezes você está no culto, você está numa célula e você sente um arrupio. Já subiu um arrupio em você assim? Aí você fala, é Deus, eu vou morrer, Ele vai me levar. É nada, é só um ventinho que passou ali em você e você sentiu aquilo. Então, para o nosso corpo é impossível sentir as coisas espirituais. A função de instinto. Os instintos são reações inatas do corpo que não dependem do comando da nossa alma. São reações que em si mesmas não são pecaminosas. Entretanto, elas são a base da concupiscência da carne. Deus criou os instintos bons, mas por causa do pecado eles foram degenerados. Fala para mim um instinto bom que Deus criou. Qual? Quais são os 5 sentidos, queridos, que Deus criou? Olfato, tato, audição, visão e paladar. Tudo bem? Vou voltar à minha pergunta.
Quais são um dos 5 sentidos bons que Deus criou? Tudo bem. Aqui diz que por causa de quem que ele foi degenerado? Do pecado. Fala para mim um dos 5 sentidos que foram degenerados pelo pecado, o que que ele virou? Paladar? Beleza, mais um. Visão. Quem? Qual outro? Qual? O que que aconteceu com a audição? É isso mesmo que você pensou, pode falar. Música do? Irmãos, quantos aqui ouvem música do mundo? Eu ouço todo dia. Todo dia. Todo dia toca perto da minha casa, música do mundo. Agora, o grande problema é se você participa disso, tudo bem? Mais que em paz. O Espírito nos traz revelação. Bom, vamos seguir aqui. Luiz, por que você, o pessoal do fundo aí, por que você está falando tanto isso? Porque eu quero que vocês entendam que esses 5 sentidos, eles são muito bons. Mas por causa do pecado, eles se tornaram coisas ruins. Entendem o que eu estou falando aqui? Então, se a gente conseguir entender essas 5 coisas, nós vamos começar a perceber por onde o pecado vai entrar na minha vida. Vou dar um exemplo. O tato é bom? Sim ou não? Sim. Aí você pega e coloca a mão aqui. Aí vem uma mão que não é igual à sua, e muitas vezes é menor do que a sua, do sexo oposto, e coloca a mão em cima. É essa cara mesmo que a gente fica, não é? Não é? A gente fica. O bom é se for a mão do seu pai ou da sua mãe. Aí você vai curtir. Entende o que eu estou falando aqui? É uma verdade. Nossa, Andréia, ele me deu a mão. A mão dele é tão sedosa, eu tenho certeza que ele passa creme da Natura, da mãe dele. Nossa! O olfato, nossa, ela jogou o cabelo, eu tenho certeza que ela usa aquele cera ceramidais. Não é? Sim ou não? E perfume, queridos? Nossa! Nossa! Ele usa Egeu. Ele usa Malbec. Não é? É ou não é? Ela usa Gabriela Sabatini. Não é? Sim ou não, queridos? É um fato. Não é? Mas isso é numa outra igreja. Aqui a gente não tem paladar, a gente não tem olfato. Que nós é tudo de Deus. Vamos seguir? Bom, há 3 grupos de instintos básicos. Repete comigo. Sobrevivência, defesa e sexual. Vamos seguir. O instinto de sobrevivência inclui o comer, o beber e as necessidades fisiológicas, número 1 e número 2. O pecado transformou esse instinto natural em glutonaria e bebedice. Alguém aqui do meu lado direito falou que a pessoa, a partir do momento que eu tenho o instinto de sobrevivência, que inclui comer, a glutonaria, ela não é mais sobrevivência. Ela já é um instinto que virou pecado. Luiz, aonde está isso? Nós não vamos abrir por causa do nosso tempo, mas me lembrem, depois do recreio, que eu quero passar para vocês. Gálatas fala sobre isso. Gálatas, tá bom? Depois a gente passa. Vamos seguir. O instinto de defesa inclui os atos, reflexos de proteção, como esquivar-se, esconder-se e proteger-se. O pecado transformou em brigas, facções, iras e todo tipo de violência. Então deixa eu te falar, alguns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, me corrija se eu estiver errado,
Teve um rapaz, vários acontecimentos tiveram de garotos entrando em escola com armas e matando pessoas. A proteção, ela é algo bom, não é? Mas, deixa eu te falar, você acha que aqueles rapazes, eles foram instigados a fazer aquilo porque eles estavam lendo a Bíblia? Alguma coisa de errado tinha. E entrou um pouquinho mais no caso, talvez de jogo, não foi? Uma coisa assim? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Vocês acham que isso é algo neutro? Você acha que o que você ouve é neutro? Você acha que o que você joga é neutro? O que você assiste é neutro? Nada é neutro. Tudo isso vai gerar, Marvin, em nós, Carlos, reações. Influencia. Exatamente. Então, transformou então em brigas, facções, iras e todo tipo de violência. Alguns aqui não conhecem, talvez não conheçam, já ouviram falar, mas na minha época tinha bastante brigas de torcida organizada. Lembra disso? Era um absurdo a quantidade de coisas que aconteciam. E sábado eu estava conversando com um rapaz que ele era da torcida do Corinthians, que eu não vou falar qual o nome para não te instigar a procurar isso. Presta atenção aqui, Ana, Evelyn. Ele falou que ele ia para o estádio com essa torcida, e quando ele chegava lá junto com essa torcida, o pessoal se reunia, pegava as pessoas na rua, presta atenção aqui, e batia. Exatamente isso. Para quê? Por nada. Eles pegavam as pessoas na rua e batiam nas pessoas. Luiz, você está falando de um time só? Não, não estou falando de um time só. São Paulo também tem, do Palmeiras tem, do Santos tem e por aí afora. Então, Oi? Te batia. Às vezes, 9 horas. Às vezes eu olhava para você e via que você estava, por exemplo, estava com a camiseta verde. Mandava você tirar. Se você não tirasse a camiseta, te batia. Entende o que eu estou falando? Então a gente precisa entender que todo tipo de violência, então, queridos, a função do corpo é a defesa, mas não pode gerar em nós violência. Tudo bem? Vamos para o recreio, 9h15 a gente volta.